Disque Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E hoje chegamos ao 20º dia em que o coronavírus circula por aqui no Brasil. E uma questão que anda sendo muito debatida é a evolução do vírus por aqui. O Brasil está seguindo o caminho, os passos da Itália nessa crise? É o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Hoje pela manhã eu postei no meu Instagram esse gráfico aqui, que mostra que a evolução da contaminação do coronavírus no Brasil está semelhante ou mesmo pior do que a evolução que aconteceu na Itália, a evolução da doença na Itália. Isso gerou muita discussão. Então eu estou aqui para tentar explicar o que está acontecendo nessa evolução do vírus aqui no Brasil. Bom, como vocês sabem, a Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus. Até a última vez que eu conferi, estava quase 3 mil mortos, números próximos aos da China, que contam aí com 3.200 mortos. E muitos especialistas começaram a usar a Itália como parâmetro para analisar o avanço da doença no Brasil. E realmente, os números não são nada positivos. Olhem só, o Brasil acabou de entrar em seu 20º dia desde o surgimento do primeiro caso. E até a última vez que eu conferi, o Ministério da Saúde havia contabilizado 291 casos de pessoas infectadas. Lembrando aí que esses números estão defasados, viu? Deve ser muito mais do que isso. Já na Itália, em seu 20º dia, havia apenas 3 infectados. Só que o problema lá na Itália, galera, é que depois desse terceiro caso, houve um salto enorme de casos. No 23º dia já havia a confirmação de 150 casos e 3 mortes. E uma semana depois, o país já se via com 1.000 casos da doença. Hoje, mais de 31 mil pessoas estão infectadas por lá. E aí você deve estar se perguntando por que os casos subiram tanto lá na Itália. Sabe por que subiram? Devido à falta de credibilidade por parte dos governantes no início da crise. Zombaram do potencial virótico do coronga e, por conta disso, medidas demoraram para ser tomadas e hoje estão queimando corpos lá no país europeu. Algumas cidades estão deixando de atender pessoas com mais de 80 anos, que estão sendo deixadas para morrer. Ah, mas no Brasil é um país muito maior que a Itália. Sim, é verdade, mas se fôssemos considerar isso, pelo tamanho e a densidade do nosso país, as contaminações deveriam estar ocorrendo de uma maneira mais lenta. E vale lembrar que o vírus está tendo seu epicentro aqui na região sudeste do Brasil, que conta com quase 200 casos só em São Paulo. Enquanto a Itália possui 60 milhões de habitantes, a região sudeste do Brasil possui 80 milhões, sendo que 12 milhões deles estão em São Paulo. E a densidade populacional de São Paulo é quase igual à da Itália. Aqui temos 177,4 habitantes por quilômetro quadrado. A Itália inteira tem 201 habitantes por quilômetro quadrado. É aqui onde rola a maioria dos casos da doença. É onde há a maior concentração de pessoas do país. Por isso que é preocupante essa escalada da doença no Brasil. Eu acho que agora ficou claro, né? Até ontem o Brasil havia realizado cerca de 11 mil testes de coronavírus. Os testes estão sendo feitos apenas em casos mais graves da doença, o que vai de contramão da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda ampliar a testagem, apesar do custo e da necessidade de importação do insumo. Espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida de vocês, então vou ficando por aqui com mais esse vídeo, esse boletim de notícias sobre o coronavírus. Se você não quiser perder nenhum vídeo, é só se inscrever no canal clicando no botão aqui abaixo, beleza, pessoal? E dica de sempre, uma dica válida aí pra caramba, que é seguir o Átila, né? Vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição. Ele também tem feito um trabalho monumental aí sobre essa cobertura dessa crise toda do coronavírus. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, se cuidem, nada de sair de casa se não for realmente necessário. Um grande abraço e hasta!